O Brasil está vivendo uma crise de mão de obra, um apagão. A gente fez até um vídeo e muita gente falou de um ponto, né? Que não acha trabalhador porque as empresas pagam uma miséria. E a conta não fecha mesmo, tá? Não fecha para o trabalhador, não fecha para a empresa e com certeza não fecha para o país. Hoje eu quero te mostrar a matemática do desespero, aquela que explica por que a CLT virou uma espécie de subemprego de luxo no Brasil. Ô William, eu sou engenheiro, mas eu ganho mais como motorista de Uber no ar-condicionado do que na última empresa que me ofereceu a vaga. Eu li centenas de comentários assim no meu último vídeo sobre o apagão de mão de obra. Mas aí eu resolvi trazer essas contas para você, tá? Para entender porque 3,8 milhões de brasileiros preferiram abrir um MEI em 2025 do que bater ponto numa empresa, inclusive no melhor sistema de ponto do mercado, que é o da RW Tech. Claro, né, Bruno? Pô, lógico, merchan aí, ó, jabá. Momento jabá. Mas vamos direto aqui para um ponto, ó. Pega um trabalhador CLT aí que ganha 3 mil reais brutos por mês, em torno da média do brasileiro. Tem estado que as pessoas recebem bem menos do que isso, inclusive. Agora, olha o que acontece com esse dinheiro. Acompanha a lógica, ó. Vamos lá. A empresa não paga só 3 mil, ela paga INSS patronal de 20%, FGTS de 8%, seguro de acidente de trabalho de até 3%, contribuição para o sistema S, que pode chegar a quase 6%, além de provisionar o 13º, as férias com o terço constitucional e a multa rescisória caso demita. E quando você começa a somar tudo isso aí, aquele funcionário de 3 mil reais custa para a empresa pelo menos algo entre 4.400 e 5.500 reais por mês. Isso sem colocar benefício nenhum aqui na conta, tá? Nenhum provisionamento para processo trabalhista, que ainda bem que aqui no Brasil tem pouco, né? Não tem muito não. Muito pouco. Tá, e quanto que sobra na mão ali do trabalhador? O líquido. Depois do desconto do INSS, do Vale Transporte, sobram ali uns 2.600, 2.700. Tudo bem, você tem direito a férias, descanso semanal remunerado, 13º, mas esse ponto continua válido. A empresa gasta quase que o dobro do que o trabalhador recebe. Aquela história de todo mundo chora e todo mundo tem razão, né? Para quem recebe o mínimo, tá longe de cobrir o mínimo, e para quem assina a carteira, paga bem mais do que o mínimo, sem contar ali os riscos e a responsabilidade de contratar alguém no Brasil. Será que isso explica porque tem tanto PJ hoje? Bateu na veia, Brunão. Vamos falar disso. E eu lhe pergunto, ó, pra onde foi o resto, essa diferença entre o que o empregador pagou e o trabalhador recebeu, Brunão? Ué, pra festa em não sei onde, chama DJ, chama não sei o quê. Quando não vai pra cueca de alguém, né? Pro bolso do governo. O governo é o sócio oculto de toda a relação de trabalho no Brasil, né? Ele não contrata, não treina ninguém, não produz nada além de burocracia, mas ele leva uma fatia ali, dá aquela mordida, que pode ser maior do que o lucro do próprio dono, e muitas vezes o governo ganha o dele sem a empresa ter lucro, inclusive. E o pior, o que ele entrega em troca, Bruno? Saúde pública sucateada, transporte lotado, segurança precária, educação que não prepara ninguém para o mercado de trabalho. Pelo contrário, a pessoa ela é negada o direito à educação justamente para ficar presa no assistencialismo, né, no cabresto eleitoral garantido com sucesso. Não, sem falar que fica empurrando na escola assim, né? Até chegar uma hora que você é vomitado para uma faculdade. Exato, né? Literalmente. Exatamente. Não sabe nem o que está fazendo lá, né? E daí é processo seletivo para entrar, né? Entra quem pagar, né? Agora tá sim, porque se fizer um vestibular para só selecionar os melhores, não entra ninguém. Exatamente. E se não tem dinheiro, não consegue pagar, para passar numa federal, você não teve a base, né, para passar na federal. Bom, isso todo mundo sabe. Aí a federal que usa o dinheiro público entre os ricos que foram preparados para isso. Tá muito certo. É muito bom. Meu Deus. Mas agora eu quero que você entenda uma coisa, ó. O salário mínimo em 2026 é R$ 1.621. O DIEESE calculou que o salário mínimo ideal, aquele que cobriria todas as necessidades básicas de uma família de 4 pessoas, deveria ser de mais de R$ 7 mil. Ou seja, o salário mínimo oficial cobre menos de 1/4 do que seria necessário para viver com dignidade. Com R$ 1.600 não dá nem para você comprar 2 cestas básicas. Aí você soma aluguel, soma luz, transporte e o cara já tá no vermelho ali bem antes do dia 15. E aqui que entra a comparação que dói. Pega aquele técnico CLT lá que recebe 2.600 limpos por mês, trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, bate ponto, engole o chefe intragável, né? O chefe pé no saco, atura ônibus lotado. E agora olha o outro lado, o motorista de aplicativo. A renda líquida de um motorista de app aqui no Brasil, trabalhando 40 horas por semana, pode ficar entre R$ 2.900 e R$ 4.700. Um levantamento mostrou que em São Paulo o faturamento bruto médio é de mais de R$ 8 mil por mês,
com um lucro líquido de mais de R$ 4.300 depois de descontar gasolina e manutenção. Se for carro elétrico, então a conta fica melhor ainda. Conta aí nos comentários se você trabalha com o aplicativo, se é isso mesmo. Mas o ponto é que muita gente olha ali pro contra-cheque, olha pro app, olha pro contra-cheque, olha pro app, e fala assim, pra que eu vou me humilhar por R$ 2.600 se eu consigo mais dirigir no meu carro no ar-condicionado? Então, e veio um negócio na minha cabeça que você lembra quando, bem antes de aplicativo, né? Que a gente falava, nossa, fulano foi para Cuba e tem médico guiando táxi lá, tem engenheiro guiando táxi lá. Tá acontecendo aqui. Viramos uma Cuba, cara. O que você acha? Escreva aqui no... Meu Deus, Bruno, agora eu vou dormir com esse pesadelo aí. Pois é. E honestamente, o cara que compara ali, né, o app com a CLT, é difícil a gente discordar dessa lógica, mas tem uma pegadinha aqui, uma armadilha muito perigosa, que eu vou contar pra você daqui a pouquinho, fica aí. Mas William, e a segurança da CLT? Férias, 13º, FGTS, aposentadoria? Claro que tudo isso existe, mas vamos ser sinceros, que carambas é segurança quando o seu salário não paga o aluguel, não paga o mercado no dia 20 do mês? Quando o FGTS rende uma merreca e o governo usa o seu dinheiro como se fosse dele. Quando a aposentadoria que te prometeram vai ser um salário mínimo depois de 35 anos de contribuição. Muita gente sente que a segurança da CLT virou na prática uma prisão na pobreza. Você tem estabilidade sim, mas estabilidade na miséria, né? E é exatamente por isso que o Brasil bateu recorde atrás de recorde na abertura de mês aí o ponto, Bruno. É isso aí. Em 2025 foram 3.800.000 novos CNPJs de microempreendedor individual. O país hoje tem 13.100.000 MEIs ativos. Então a gente virou o país de empreendedores, chupa Vale do Silício, não é isso? Acho que não. Bem menos, né? Mais da metade dessas pessoas é uma eu presa. É o CEO de um exército de um homem só. É a chamada pejotização. Não é um empreendedor, aquele que está criando um negócio. Ele está vendendo a mão de obra dele ali e ganhando mais dinheiro com isso. Mas tem que ser organizado, né? Exatamente, autônomo tem que ter o dobro da educação financeira, por isso que tem que ser inscrito aqui no nosso canal. Exatamente. Um mês tem, o outro não tem, né? Como é que você vai fazer o controle? Querendo ou não, no CLT você tem mais essa previsibilidade de receita. Você tem que receber como PJ e guardar para tua saúde, você tem que guardar o teu FGTS ali, o teu seguro-desemprego, você tem que fazer tudo isso. Isso quando você tem um cliente fixo, e se você não tem? Se tem mês que tem demanda, o outro não tem, é pior ainda, você tem que ter o dobro da perspicácia financeira. Agora fui longe, hein? Eu já passei por isso, é muito difícil. É fácil não. Tem outro ponto que me irrita aqui profundamente, que vários de vocês aí levantaram nos comentários, que são os sindicatos. Como não amá-los, né? Nossa, eu odeio com toda a minha força da alma. E se você for ver, a ideia original era linda, né? Como qualquer coisa populista, na verdade, né? Defender o trabalhador, negociar melhores condições, ser a voz coletiva ali de quem não tem poder individual, né? Mas na prática, sindicato virou mesmo mais um jeito de morder o seu salário enquanto promete te defender. Exatamente a mesma coisa que o governo faz, diga-se de passagem. Exatamente, é a mesma coisa. É uns caras se reunindo para matutar como vai tirar esse dinheiro da gente. Exatamente. E um seguidor me contou que para não ter um desconto no salário, ele teve que atravessar a cidade inteira e ir presencialmente até o sindicato em outra cidade só para assinar uma cartinha de oposição. Falar, eu não quero. Não quero. Você quer ver se o sindicato liga para você? A maioria só faz isso, né? Fica gritando, esse patrão aí é muito malvado, ele te paga só o mínimo. Aí você bate na porta de outra empresa, o que acontece? Te oferece o mínimo também. Era o patrão o problema? Eu levaria a sério se o sindicato chegasse e falasse assim, olha meu amigo, todo lugar que você bate é salário mínimo, então a gente tem que investir em qualificação. Vem cá, vamos fazer um curso aqui, chega aqui. Mas me diz, em que mundo imaginário isso acontece? E quando o jovem vê tudo isso, ele pensa, né? Pra que eu vou entrar nesse circo aí? Aí ele abre um MEI, vende bolo na praça, faz um frete de moto, monta uma lojinha no Instagram e sabe o que acontece? Às vezes, não é que o cara ganha mais com um analista formado ali, de repente, faz o trabalho de 3 pessoas e recebe o salário de uma, 3 por 1, né? É aí que entra o que eu chamo de a grande ilusão do mercado de trabalho brasileiro. Eu falei lá no outro vídeo sobre o apagão da mão de obra qualificada e ele realmente existe. Mas a gente trouxe esse outro vídeo aqui para contar a outra metade da história. Tem muita empresa aí que quer contratar um analista que sabe fazer o trabalho de programador, o design e gerente de projeto ao mesmo tempo, pagando só o piso. O famoso faz tudo. Né? Exatamente. Ou talvez é o que está tendo, né? O que a empresa pode pagar nesse manicômio que é ter uma empresa aqui no Brasil. Mas também aí não dá para reclamar que não aparece ninguém, né? Também não.
E às vezes o profissional fica só no que ele aprendeu também, ele não evolui dentro da empresa. Ele Exatamente. precisa fazer outras coisas Esse para ele poder ponto evoluir. é muito importante. Guarda ele aí. Você também me cobra no final para valer sua inscrição e seu like aqui. E tem empresa também que exige experiência de 5 anos ali para o estagiário, Bruno. Muito. Quando eu formei em propaganda e marketing, eu não consegui emprego porque eu não tinha experiência. Olha isso. Mas como é que eu ia ter sai experiência? da escola Não tem assim, jeito. né? Ou o inglês fluente ali para um cargo que paga R$ 2.500. E o resultado disso não é óbvio? O profissional qualificado dá uma olhada ali para a proposta e ri, né? Que vai fazer o quê? Ele abre o notebook, pega um freela lá em dólar, trabalha de casa, ganha em uma semana o que a empresa oferecia no mês inteiro. Então, o concorrente da CLT hoje não é outra empresa, é o trabalho remoto, é o trabalho para o exterior, é a venda de curso online, é o delivery, o Uber, o Job, a barbearia ali com agendamento pelo WhatsApp. A CLT tá competindo, sabe com o quê? Com a liberdade. E ela tá perdendo. Mas tem muitas armadilhas aqui, meu amigo, no trabalho autônomo que eu tenho certeza que você vai adorar saber, que podem ferrar com o seu bolso e também com a sua carreira. Quero falar sobre isso daqui a pouquinho pra você. Mas antes eu tenho outra ferida aberta aqui pra gente falar. A gente precisa falar sobre o elefante na sala, Bruno, não sabe qual? Qual é? Sabe aquele vídeo que a gente fez lá de novas regras do imposto de renda? Eu sei. Baita sucesso aqui do canal, 100 mil views. Ó, que beleza. Pois é, tem uma parte que eu sofria muito, mas que eu não sofro nunca mais olhei pra trás, que é declarar os investimentos na bolsa no imposto de renda na mão, na unha. Se você faz na unha, meu amigo, você sabe exatamente o que eu tô falando aqui, é bens e direitos, provento, que pode ser dividendo ou JCP, cada um em uma aba diferente, proventos em trânsito, que é mais uma aba, CNPJ das ações, dos fundos imobiliários, um porre. Não, e puxando o gancho desse vídeo aqui, se você é PJ autônomo, vamos dizer assim, né? Você tem que separar a tua vida e na hora de fazer o imposto de renda também, se você investiu em pessoa física, pessoa jurídica... Bem lembrado, muito bem lembrado. E com o risco de você errar ainda, você tá fazendo na mão, né? E levar um fumo na malha fina do leão da Receita. Para isso, eu tenho usado e recomendo para você o App Grana, né? Na função declaração automática, porque ele calcula e também organiza os dados da bolsa, gerando para você um arquivinho prontinho para você importar no programa oficial do IRPF e os dados já vêm preenchidos. Olha que maravilha. E o Grana é a única solução de IR que recebeu investimento da B3 e é recomendado pela própria Bolsa Brasileira em coisa de minutos ali, sabe? Você tira um peso enorme das suas costas. Então, larga de sofrer, assina o Grana App, o link tá no primeiro comentário fixado. E se você usar o cupom DINHEIRO, tá aparecendo aqui para você leva 25% de desconto no plano Mais Grana anual. Não vai perder tempo, né? O prazo para entregar já tá rolando, meu amigo. Clica lá. Pois bem, mas nem tudo são flores no trabalho autônomo, não. Antes de você sair rasgando, queimando a sua carteira de trabalho, eu preciso ser justo com você. A CLT não é um demônio puro, não. Ela tem seus problemas enormes, sim, mas para muita gente ainda é a única opção viável, porque nem todo mundo tem perfil empreendedor, nem todo mundo consegue lidar com a instabilidade que a gente falou aqui, de não saber o quanto vai ganhar no mês que vem. E a informalidade também cobra o seu preço, né? Motorista de app não tem férias, não tem 13º, não tem plano de saúde. Se o carro quebra ou se ele fica doente, a renda vai para zero automaticamente, né? Bom, disso tudo certamente você já sabia, mas olha esse outro ponto aqui, bem mais traiçoeiro. Tudo bem, você tem as contas para pagar hoje e isso é a parte urgente que o Bruno tá pondo aqui na tela. Não tem comparação, né? O dinheiro tem que estar ali para pagar os seus boletos. Mas em um cenário ideal, você concorda comigo que, sobretudo, se você é jovem, tem uma coisa que você não consegue se você trabalha no Uber, no delivery e afins. Sabe qual que é? Perspectiva de crescimento profissional. Não tem Uber Sênior, né, Bruno? Não tem. Não tem. Tudo bem que tem muita empresa por aí também que não oferece isso, mas via de regra, no ambiente corporativo você pode se destacar, você pode se aprimorar, buscar uma promoção. Então meu ponto é esse, ó, cuida sim do urgente, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não esquece do importante, sabe? Porque você fica deixando para depois, uma hora o importante vira urgente, sabe? Se você então tá no modo meu trabalho, minhas regras, fica de olho nisso, tá? Tem que fazer os seus corres fora do horário de serviço, estudar, correr atrás de outras coisas por conta própria, porque é muito legal ganhar mais hoje, mas todo mundo precisa estar de olho no futuro. Como é que vai estar o mercado amanhã? Será que vai ter mais gente competindo comigo? Será que vai ter trabalho para mim? Então a pergunta de ouro é: o que você pode fazer para ganhar mais, porém aumentando a sua chance de que isso continue acontecendo? Porque realmente importa ganhar o dinheiro do pão de agora, mas também plantar as sementes para um futuro melhor para você e para sua família. Fundamental ganhar dinheiro também para o seu futuro, sabe? Investir bem, porque senão o caminho é o mesmo, ou INSS quebrado,
ou depender de favor de parentes, mas isso tanto faz, né? No CLT ou no seu trabalho autônomo também. O que você acha? Você concorda? Escreve nos comentários e vem ver aqui esse vídeo onde a gente falou do apagão de mão de obra e também sobre o BO da classe média no Brasil.